Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite a todos os espectadores das plataformas virtuais, da nossa querida Brenda Santonioni. É com grande alegria que venho substituí-la nesse evento tão especial em que vamos celebrar a dança como arte. Nesse programa, intitulado Danças e Vidas na DA-UFV, teremos várias convidadas que nos brindarão com suas experiências de dança anteriores e enquanto estiveram ou estão atuando na Universidade Federal de Viçosa. Esse é o Brenda Pod. Bem-vindos a todos. E hoje vamos receber com grande alegria a nossa querida professora doutora Maristela Moura Silva Lima, mais conhecida por todos como Teinha, uma pessoa que eu admiro muito, amo muito, tenho muito carinho, tanto em nível pessoal como profissional. Nós trabalhamos juntas vários anos, não foi mesmo, Teinha? E você é uma das fundadoras do curso de dança da UFV e tem várias outras experiências muito ricas para compartilhar conosco nessa noite especial. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Brenda por essa oportunidade de estar recebendo convidadas tão especiais, queridas e ilustres. Tenho, primeiramente, então, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, meu e da Brenda, e eu gostaria de, inicialmente, lhe perguntar como que foi essa sua aproximação com a dança? Como que a dança chegou na sua vida? Ok. Boa noite a todos. Obrigada, Alba, pelo convite. Obrigada, Brenda, muito querida Brenda, batalhadora, guerreira e amante da arte, né? E por isso que nós estamos aqui com maior alegria para compartilhar nossas experiências, né? Com certeza. Então, a dança, não sei, eu acho que eu já dançava no ventre da mãe, né? Porque desde pequenininha eu gostei de dançar. E eu sou caçula de 12 irmãos, então eles me colocavam em cima da mesa para dançar. Aí eu dançava livre, né? E hoje eu tenho uma netinha de 4 anos que a gente faz a mesma coisa com ela. A gente põe a Aurora em cima da mesa e ela dança toda solta, todo mundo aplaude, e isso também vai reforçando, né, esse comportamento assim de aceitação, de aprovação, né, de amor pela dança. E de autoestima, né, assim, da pessoa, dela se sentir valorizada. Justamente. Quando ela faz a sua dança. A dança. Dança, movimentação. Livre, justamente, livre de qualquer influência, né, de movimento ou de traços de cultura ou traços familiares, bem assim autênticos, né? Então, e é esse um dos predicativos que eu gosto da dança: liberdade,
a liberdade de ação, liberdade de movimento, a expressão do pensamento, né? Como tem uma das autoras da dança que fala, a dança é o pensamento do corpo, como é que ela chama? Helena Katz fala muito bem, né? Da dança é o pensamento do corpo, e é muito real essa frase, né? Ela condiz muito com o que é a dança. Porque eu, pessoalmente, eu danço olhando uma folha que balança, olhando as nuvens, eu acompanho o movimento das nuvens. Tanto que no curso de dança eu fazia essa experiência com as alunas. No primeiro período, elas tinham 2 disciplinas comigo. Arte do movimento, e consciência corporal. Eu as levava para o centro, para o Recanto das Cigarras, e elas tinham que observar todo, né, o ambiente em volta, se tinha animais, se tinha vegetação, a poeira, né, o vento levando a poeira, tudo elas tinham que observar. E não sei se gostavam, eu creio que sim, né, porque era vivência, né, uma vivência corporal, de percepção, né. O duro é que elas não gostavam de pôr no papel. Elas não gostavam de escrever. Elas escreviam com o corpo. Né? Escreviam porque as vivenciavam. A relação com o espaço e o tempo. Primeiro. Mas não no papel. Então elas não pensavam muito, elas dançavam, entendeu? Quando está dançando está ótimo, é maravilhoso, é totalmente autêntico, expressivo. Agora, colocar no papel é uma outra arte. É um outro processo, né? Um processo mais mental, né? Então, eu pedia para elas descreverem a experiência, e essas experiências valiam 30 pontos. Dos 100 pontos, valia 30 pontos. 30 pontos. Então, se durante o semestre eu pedia 8 relatos de experiência, ou 12, eu dividia 30 por 12 e cada um valia. Se uma escreveu os 12... ficava com os 30 pontos. Tem gente que não gostava, escrevia 1, ficava com 1, pouquinho, entendeu? E você lia tudo? Lia, adorava, gostava de ler, anotava, dava parabéns. Erro de português, tinha muito erro de português, eu consertava, punha a lista de palavras erradas e acerta, né? Eu gostava, eu sempre amei, né? Da aula, porque minha mãe foi professora, né? Durante 25 anos. Então, eu peguei esse gosto, né, também de dar aula. E a dança, então, sempre foi uma parte muito forte da minha vida. Então, assim, você falou um pouquinho dessa questão de você, assim como a Aurora faz hoje, né, de você dançar em cima da mesa. Então, teve no seio familiar esse incentivo para que você realmente criasse uma paixão que a gente tem em comum, que é a dança, né? Eu falo que a nossa paixão em comum é a dança, assim como de várias outras pessoas, mas... enfim, e aí eu queria que você depois falasse um pouquinho, então, como que foi nessa sequência, isso foi fluindo para a sua adolescência, juventude, e até se tornar a sua profissão? Sim. Como que foi esse processo de vida? Então, dança? Eu nasci em 53. Em 63 chegou televisão lá em Belo Horizonte. Em 63. Televisão preto e branco. E as propagandas, algumas tinham dança. Sempre balé. Sempre o balé. Não tinha dança moderna, nem contemporânea nas propagandas. Né? Hoje já tem, né? Hoje tem tudo. Mas então tinha o balé e eu ficava louca na televisão para ver propaganda, e não o programa em si, né? Por causa das danças, né? E eu tinha uma vizinha, quando eu era pequenininha, devia ter essa idade aí de 6, 7 anos. Nós tínhamos uma vizinha que ela era muito rica. E ela fazia aula com o primeiro professor de Belo Horizonte de dança, que era o Carlos Leite. Né? Isso é até uma questão histórica, né? Muito interessante. E ele tinha uma escola de dança, e as meninas, né, dos pais mais portentosos, né, podiam pagar, né, financiar, pagar as aulas. Era uma escola particular? Não, particular. Não tinha projeto social? Hoje é o Palácio das Artes, hoje em Belo Horizonte. Era ali. É bom que a gente aprende sobre a história da dança. Em Belo Horizonte.
E aí eu via Maria José, ela chamava Maria José. Eu, da minha varanda, combinava com a varanda dela, da casa dela. Aí ela saía, vou só levantar aqui para mim, ela saía toda bonitinha, com aquele tchutchu, balançando assim, você já viram tchutchu, bandeja? Quando balança assim. Ai, eu ficava louco, ela ia dançar toda bonitinha, né? E eu não podia, né? E aí eu falava, linda, linda, vai sim, vai, muito bonita. Mas no fundo eu tava morrendo de inveja, né? Inveja infantil, né? Inveja infantil. Mas, e aí eu continuei sempre apaixonada com dança. E com a Maria José a gente brincava muito. Alguma escola Nunca, de dança? nunca, nunca, nunca. Quando Bom, criança, adolescente? não, nunca, nunca. E nunca tive acesso, né, ao ensino da dança. Formal da dança. Né? E quando minhas irmãs dançavam, minhas irmãs acima de mim, né, da idade, tinha baile ali em casa, porque era muita mulher, 6 mulheres, né? Aí tinha baile de debutante, de uma, de outra, e das 2 gêmeas, sempre bailes em épocas diferentes. Eu dançava com os moços, os convidados, aqueles homão grandão, e eu dançando com eles, 2 para lá, 2 para cá, desde pequenininha. Eu lembro disso. Elas me deixavam dançar com os... frequentar a festa lá em casa. Tinha uma sala grande. Uma dança intergeracional. Que eu acho que você trabalha até hoje, não é? Isso mesmo. Assim, né? Entre gerações, entre diferentes gerações. Esse é um ponto forte do seu trabalho. Pois é, então, eu adorava dançar com os moços. E eles não se importavam, não, entendeu? Era dança rápida também, mas era bolero, do Rei Conniff, orquestra, o piano Carmen Cavallaro. Quem é da minha idade sabe, né? Vai reconhecer isso. Então era uma delícia dançar. E aí chegou a adolescência, e depois tive, né, que optar para estudar curso superior, né? Fiz curso normal. E no curso normal eu aprontei muito, sabe? Eu era muito bagunceira. Nossa Senhora, passei por 3 colégios. Colégio, primeiro foi um que a minha mãe era irmã de uma freira, no colégio Imaculado Coração de Jesus. Então, a sobrinha da tia Zélia vai estudar aqui. Aí eu cheguei, estudei lá um tempo e fui convidada a sair. Fui expulsa. Você era muito levada. Eu era bagunceira, era bagunceira, porque eu gostava de dançar, na fila eu não parava quieta, sabe? Deve ser um TDAH e uma coisa assim, né? Mas na época não tinha nada disso. Então... A gente ainda não sabia. Né? A ciência ainda não tinha chegado ali, né? Nessa. Então, depois fui para o Colégio Monte Calvário, também fui convidada a me retirar e terminei no Colégio Piedade. E no Colégio Piedade, Nossa Senhora da Piedade, tinha aula de rítmica. Ai, eu adorava, né? Aula de rítmica. Tinha uma freira. Dentro do currículo. Tinha uma freira. Uma freira que dava aula, a maioria era palma, né? Bater palma. Põe hino nacional para a gente bater palma, né? Mas seguir a letra. Se o penhor desta vontade. Da movimentação, né? Mas olha, como que desenvolvia o ritmo, porque cada sílaba era ouviram do Ipiranga, entendeu? E isso deu essa cuidade rítmica, né? Deu um levantar, um up, assim, para a minha percepção, né, rítmica. Gente, todos os colegas de gostar, batia palma, aquela palma assim, cantava o hino nacional, ouviram do Ipiranga. Era uma farra, né? A freira era muito engraçada também, muito linda. Freira Faustina. É até o nome de uma santa ainda. Nome forte. Bom, então, aí eu decidi fazer educação física porque não tinha aula de dança na época. Tinha as companhias, né, de dança moderna. Não tinha curso de dança? Não, tinha curso de dança, a não ser do Carlos Leite. Mas não curso de graduação em dança? Não. E também tinha companhias, né, de dança, mas eu não podia, né, participar, sempre longe de casa, e não tinha condições de frequentar. Então eu optei pela educação física por causa da rítmica. A única disciplina que tinha, né, rítmica, era essa, né? E tinha a ginástica, que também tem muito ritmo, né? A ginástica feminina, né?
envolve muito ritmo, é puro ritmo, né? Do corpo, fita, como é que chama? Massa, né? Arco, puro ritmo, mas eu gostava mesmo era da rítmica, né? Eu tinha uma professora de 83 anos, Guiomar Meirelles. E onde que foi? Na educação física. Foi em qual universidade? Na UFMG, né? Escola de Educação Física da UFMG, que era muito longe, eu tinha que pegar 2 ônibus, lá na Gameleira. Era um bairro muito longe. E a localização, as instalações dessa escola ficavam onde havia sido um colégio militar. Um colégio militar. Então, é tudo quadradinho assim, né? Aquelas salinhas assim, um salão muito bonito, né? Era de futebol, né? Mas coberto, futebol do salão. Então, virou a quadra, né? De ginástica olímpica, de ginástica feminina. E, então, tudo que era ligado à rítmica ou à ginástica eu gostava. Muito mais da rítmica, né? E a professora Guiomar Meirelles, olha só que coisa, como é que o mundo dá volta. Ela foi, em 1956, fazer um curso lá nos Estados Unidos com o Laban. Com o Rudolf Laban. Rudolf Laban, que eu vou falar depois. Que você estudou. Que eu estudei com profundidade. Isso. Olha que coisa mais louca. Olha. Eu vim saber isso. A vida é a arte do encontro. Não, mas quando ela... Eu tenho escrito ainda cursos fora da Guiomar, né? Que ela fez, né? Chamava Dança Moderna Educacional, de Rudolf Laban. Lá foi esqueci qual o estado, lá nos Estados Unidos. Bom, que ele foi convidado e deu esse curso. Bom, aí na educação física eu fazia todas as atividades de rítmica. Gostava de rítmica, a ginástica e natação. Eu só servia para isso. Morria de medo de bola. Nossa senhora, futebol, voleibol, handball, detestava. Meu negócio era rítmica mesmo. Então a professora... Essa história é muito parecida também. Essa história disso é muito parecida. Também, né? Então a professora tinha a Guiomar Meirelles e tinha a Verinha, professora Verinha, uma graça. Ela gostava muito, né, das minhas atividades, porque eu puxava as outras colegas também. Estimulava, né, as outras colegas. Então, essa foi uma vivência muito importante que me fez me aproximar ainda mais da dança, gostar mais do meu corpo na dança. Porque eu não conhecia meu corpo, né? Então, eu fui conhecer as limitações que eu tinha, bola, né? As capacidades que eu tinha de dança, de ritmo, e a natação, que é gostoso trabalhar com a água. Então... Você traz algo muito importante na sua fala, Tênia, para desmistificar essa ideia de que a pessoa, para ela poder, por exemplo, seguir profissionalmente a dança, ela precisa ter uma bagagem anterior, prévia, muito intensa e extensa, principalmente com o que mais predomina no nosso país, que é o balé clássico. No mundo, talvez, ainda hoje, né? As pessoas pensam que uma pessoa precisa dançar anteriormente balé clássico para ela poder seguir a carreira profissional na dança. E com você, assim, a gente está vendo uma experiência viva de que isso pode ser diferente, não necessariamente tem que seguir esse caminho. E como que foi, então, daí para você, depois de você estudar dança na educação física, se aproximar e ter mais interesse ainda por dança? Porque eu sei que você depois foi para os Estados Unidos, não sei se foi antes de você vir para a UFV ou depois. Conta um pouquinho para a gente como foi isso. Então, em 76, em julho de 76, me formei, né? Graduei em Educação Física. E antes, em 74, eu participei de um evento, de uma viagem, chamava Experimento. Então, era uma escola de inglês que tinha uma guia que levava jovens que queriam aperfeiçoar o inglês para fora. Então eu já estudava inglês. As pessoas vão aguardar só um minutinho, esperar um pouquinho para ouvir um pouquinho mais dessa história, porque a gente agora vai chamar os comerciais. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi,
seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Sou Alba Vieira, artista, professora, pesquisadora, vinculada ao curso de graduação em dança, Departamento de Artes e Humanidades da Universidade Federal de Viçosa, e essa semana terei o prazer de estar aqui com vocês. Então, a gente gostaria de continuar ouvindo essa sua rica história com a dança. Aí você estava nos contando da sua experiência nos Estados Unidos. Então, antes de ir para os Estados Unidos, eu fui em 77. Em 74, eu me juntei a um grupo chama Experimento, e nós vamos passar 15 dias com uma família americana, né? E 15 dias numa universidade, 10 e uma semana em Nova York, ok? Então, o papai, com muito custo, financiou, né, essa viagem. E é interessante que antes de viajar, eles faziam o perfil de cada pessoa que ia na viagem. Então, como era uma família grande de 12 filhos, eles me colocaram numa família de 10 filhos lá em Milwaukee. Cuidado. Em Wisconsin. Que lindo esse cuidado de colocar uma família com bastante Nossa, eu fiquei apaixonada com a família. Família de raízes polonesas. E você precisa ver que coisa mais linda a família, isso me impressiona até hoje, a organização da família. Era uma casa de 3 andares, cada um tinha sua função de arrumar seu quarto, a casa toda arrumadinha, entendeu? Aquela meninada rolando para lá e para cá. Mas a casa toda organizada, eu fiquei boba de ver, me impressionou muito, sabe? Eu tenho até uma foto que eles tinham um Chevrolet 40, da década de 40, um Chevrolet, um carro bem antigão, e eles me emprestaram uma touca, e eu vesti igual aquelas mulheres bem antigas, sabe? E posei assim, toda mitidão na foto. Tem até hoje essa foto, sabe? Nunca esqueço essa experiência maravilhosa. E 15 dias na universidade, estudo só falando inglês, né? E você já tinha tentando inglês? Não, tinha fluência não. Fazia cultura inglesa. E aí, falando tudo errado, mas dava para sobreviver, né? É breakfast, é lunch, é goodbye, essas palavrinhas básicas, né? E eu acho que até nisso a dança, porque a dança ela faz com que a gente se torne menos vergonhosa, né? Lembra? Você dançar em cima da mesa, maior expressividade, maior soltura, desenvoltura. Então eu acho que isso também deve ter te ajudado numa fluência no inglês, porque seu inglês é muito bom. Mais ou menos, né? Bom, aí... More or less. More or less. Então, essa vivência foi muito boa, 15 dias numa universidade, comendo em lanchonete, achava chiquérrimo, dormindo nos dormitórios, nos dorms, né? E foi ótimo, arranjei até um namoradinho bonitinho, tal de George, não esqueço o nome do homem, como é que pode, né? Primeira experiência, assim. E tinha galera que fumava maconha naquela época, né? Eu só ficava de longe, assim, na maresia, ó. Só na maresia. Que era super proibido, né? Então, depois nós fomos para Nova York. Aí ficamos num hotel bem lá na Greenwich Village, que é aquele lugar dos
porra louca, tudo dos riponga, né? E muita droga, demais, né? E a gente passeava no Central Park, que é maravilhoso, coisa e tal, aquela vivência de Nova York. E depois viemos embora. Ah, não, antes, em Westchester, que foi a universidade que nós visitamos, olha como é que Deus é bom no meu caminho, foi bom no meu caminho. Tinha uma brasileira que era amiga de um professor do curso de Educação Física de lá, Maria Shapira. Ela morava em São Paulo, mas ela passava temporadas em um e outro país. E ela conhecia muito o Mr. Norris, e ela falou, Mr. Norris, Maristela faz educação física, ela vai formar daqui 2 anos, será que teria uma possibilidade dela fazer um mestrado aqui? Aí ele adorou. Ele gostou da ideia Gostou, logo de... gostou. Cara, E aí porque ele ofereceu um churrasco para nós, para a turma toda, sabe? Através dela, né? Uma graça. Ele muito gentil, a Carolyn, esposa dele, uma graça e tal. E aí eu continuei esse contato com o Mr. Norris e com a Maria Shapira, sempre agradecendo a ela. E quando eu formei em julho de 76, e em agosto de 77 eu fui para Westchester, no estado da Pensilvânia, para fazer o mestrado em Educação Física. E aí fiz minha dissertação estava na época de Harvard Test Step. Estava na época do Cooper, né? O Cooper começou, corrida. Agora o bom mesmo, sabe o que era? Época da boate. Das boates, chamava Night Clubs. E começou o Saturday Night Fever. Foi naquela época, em 78. Bee Gees, Saturday Night Fever, de outra volta, menina, aquelas músicas deliciosas. E eu tinha uma boate chamada Red Skeller. E eu ia, tinha um namorado também, o Ted, eu tive um namorado lá, convivi com ele 8 anos. E a gente ia pra boate, aí eu dançava, e depois eu pedia pra pôr samba. E passava o passo do samba para todo mundo. Na boate. Você ensinava maior careta. De dança. Na maior careta de pau. Hey, do you have some samba? Aí, vamos nessa. E põe todo mundo só para fazer isso aqui, no samba. Bem docente já lá. Nath. Muito bom, né? E aí formei, mas passei o cão também, com técnica. Passei o aperto com a técnica, porque eu tinha que fazer... Porque a minha intenção era dança, né? Mas não tinha dança nessa universidade. Então eu fiz educação física de novo. Mas sempre fazia as disciplinas de dança. Dança moderna, tap dance, sapateado. E tinha um outro doidão na história da dança, uma coisa assim. Fiz 3 disciplinas no começo. E aí o sapateado foi ótimo, maravilhoso, né? E a dança moderna, a técnica, aí eu penei, né? Fala um pouquinho pra gente, para quem não conhece tão bem, o que é essa dança moderna? A dança moderna foi uma quebra, né? Uma ruptura muito, assim, forte com o balé, né? Através de muitos pioneiros, né? Pioneiros americanos, alemães, até poloneses, né? Hania Holm. Então teve... No começo do século, Isadora Duncan, né, uma americana, começou a se libertar de várias... a linguagem do balé, da linguagem do balé e da gesticulação e da movimentação do balé. Então, ela causou um grande impacto, né? Dançou com movimentos livres, com uma túnica só, sem toda aquela... a vestimenta, né, do balé, o figurino do balé. O movimento do balé, os passos de balé são sempre muito repetitivos. São todos codificados, né? Se tornam meio que automáticos no corpo. Também, né? Tanto que eu não... A minha neta, né, a Aurora, não quero que ela faça balé ainda, entendeu? Porque ela se movimenta com tanta naturalidade. Todo dia ela vem com um passinho novo, pulando, sabe? Eu falando assim, aí eu falo com ela... Né? Ela é criativa para elaborar seus próprios movimentos. E até os desenhos animados que vêm hoje, tem dança, né? Ela tem uma soltura no quadril, que é coisa de louco.
ela solta o corpo. Aí ela fez um passo de saltitar. Eu falei, ó, você tá saltitando. Aí ela pula com o pé, eu falo, pula com o outro também. Entendeu? Para ela ir acrescentando um vocabulário natural dela, as possibilidades que ela mesma tem. Né? Bom, então, voltando aí à dança moderna, nos Estados Unidos foi esse, né, o princípio que chocou, né? Tanto que ela foi rejeitada, e muito mais interessante, ela foi para a Rússia, que era a meca do balé clássico. É muito louco. A história da dança, eu acho, tem muita contradição, sabe? Muito casos extremos. Na Alemanha também o pau estava quebrando. Ó, né? A Alemanha... É uma pessoa que você admira, eu acho. Aí na Alemanha tinha muita coisa boa acontecendo também. Antes do Laban, né, que é o Rudolf Laban, que foi um grande teórico da dança, e que desenvolveu toda uma linguagem de movimento para a dança. Tinha a Martha Graham, né, que foi uma das grandes dançarinas modernas. Moderna no sentido, teve a Revolução Moderna, não teve? Então, toda a dança passou a ser dança moderna, que não era do balé clássico, que não era moldada no código do balé clássico. Né? Então, por isso ficou chamada dança moderna. Hoje é dança contemporânea, porque a gente está no mundo contemporâneo, mas eu particularmente, eu acho que é a mesma coisa. É liberdade de movimento e de criação. Né? Tem gente que não concorda, né, Alba? Eu penso diferente. Então, aí teve, então, Mary Wigman, aquela teve muita gente que eu esqueço, Doris Humphrey nos Estados Unidos, teve as precursoras, já me esqueci o nome, mas teve muita gente que colaborou, né? Aí surgiu a dança-teatro, né? Que foi uma combinação das duas linguagens artísticas, que teve como é que chama aquela que a Solange gostava? A Pina Bausch. Pina Bausch, né? Uma alemã também que fez um trabalho maravilhoso de dança-teatro, né? Então... E aí, depois do mestrado, eu fui ganhei uma bolsa para o doutorado da CAPES, né? Bom, essa bolsa foi interessante, porque eu sempre quis fazer dança. Aí fiz educação física da dança, mestrado em educação física, eu queria ter um curso de dança, um diploma de dança. Então, entrei para a escola de dança da Temple University, né? Mas foi muito lindo. E nossa, meu professor. Nos Estados Unidos? Hein? Em que lugar dos Estados Unidos? Na Pensilvânia, em Filadélfia. Filadélfia, né? Nossa, mas tive uma experiência maravilhosa. Até hoje eu choro quando eu lembro das pessoas que me abraçaram na dança. Porque eu não tinha técnica, eu gostava de dançar. E elas viram que me prender na técnica era uma prisão para mim, entendeu? Elas conseguiram compreender a sua dança. Justamente, né? Tanto que quando elas tinham uma atividade lá da Idre Ferdan, era uma professora maravilhosa que permitia toda essa liberdade. Uma vez eu fiz uma dança do começo ao fim, toda solta, sem pensar em nada de técnica, do jeito que eu dançava, entendeu? Sem preparação corporal nenhuma. Pouca preparação corporal. Ela falou, Mary Stella, you're so beautiful. Ela era linda. Ela falou assim, você é tão bonita. Eu falei, yes, mas eu quero ajuda. Eu quero uma ajuda para conseguir fazer coisas mais bonitas que eu quero fazer, ou melhores que eu quero fazer. Então, eu precisava de noção de centramento, de postura, as primeiras posições básicas, até o Laban, né? E todos os profissionais de dança reconhecem as posições básicas do balé, porque dão essa noção, né, vertical do corpo, a horizontalidade do gesto, né, a questão das linhas, né, diagonais, a postura corporal, isolamento das partes do corpo, a expressão. Então, eu fiz a técnica, né, peguei balé também, fiz curso de balé, que eu não gostava, mas tinha que fazer, né? Então, mexeu muito comigo, mas me estraçalhou o doutorado, sabe?
E eu queria, então, agora, assim, ouvir um pouquinho, Tainha, depois de tanta experiência tão rica, né? Eu sei que depois você entrou na UFV como professora na educação física, mas eu queria ouvir, então, mais sobre o período da fundação do curso de dança e sua experiência ali. Uhum. Como que foi isso, assim, né? Você já na educação física, professora dando disciplina de dança, a gente ministrou disciplinas juntas lá, de dança na educação física, mas dali aconteceu algo que você fundou o curso, e você falasse um pouquinho de como que foi isso, e qual a grande contribuição que você vê da dança na vida das pessoas. E pode atrelar isso, Uhum. Ok, então quando eu terminei o curso, o doutorado, eu cheguei em Belo Horizonte com um diploma de dança, de doutora em dança, sem lugar para trabalhar, entendeu? Eu não ia trabalhar numa academia de dança porque o aporte teórico que eu tinha era muito maior, sabe? Então não ia caber ali, né? E, felizmente, uma professora da educação física, Maria Eugênia, ela mudou para São Paulo, ela quis mudar para São Paulo, e ela dava aula de rítmica. Uhum. E eu, com esse diploma, me comunicaram na educação física através do meu cunhado, que era professor aqui. Falaram, tem uma vaga no curso de educação física da área de rítmica. Eu acho que você caberia ali. E aí eu entrei como professora visitante. E aí continuei a trabalhar com a rítmica. Uhum. Em 87 houve uma mudança significativa no currículo, aí a disciplina rítmica passou a ser dança 1. E essa disciplina eu aplicava todos os conceitos do Rudolf Laban, que foi esse teórico que eu me apaixonei com ele, porque ele é dessa linha natural da dança, entendeu? E ao mesmo tempo ele concebeu, né, a linguagem da dança. Você pode escrever sobre o ritmo, sobre qualidades de movimento, sobre os sentimentos de movimento. É uma coisa muito linda, né? Então, eu pude aplicar isso com os alunos, né? Então, com isso, fui continuando, né, a trabalhar. E o professor, como é que chama? Passos, Frederico Passos, que era pró-reitor de ensino na época, ele era muito apaixonado com dança também, tinha 2 filhas que faziam dança no núcleo de arte e dança. E ele viu minha experiência toda, né, e falou assim, antes nós criamos um curso de especialização em dança educativa moderna. A Alba participou, você participou, convidamos 2 bambambãs, uma da UFMG, que é a Miriam Evelise Mariano, para dar improvisação e dança contemporânea, dança moderna, e uma grande pianista, Maria Lígia Camargo. E a Isabel Marques, que também é uma referência. E a Isabel Marques, que também é uma grande referência em dança da educação. A Mercedes, esqueci o segundo nome dela, é uma cubana que estava dando aula convidada da Patrícia Lima no núcleo. Uhum. Então formamos, e a Dionísia Nani, que era uma grande, uma mulher muito culta, com muita sabedoria em dança, já tinha escrito vários livros. Né? A Suzana Martins da UFBA. Suzana Martins da UFBA, que era doutora, que era mestra. Doutora na época. Uhum. Quando eu cheguei para estudar o mestrado, aluguei o apartamento dela. Ela tinha acabado ela ia começar o mestrado, nós 2. Só que ela na Bahia e eu nos Estados Unidos. Então, essa comissão de 8 mulheres formou-se, se uniram para criar todo o arcabouço teórico e prático do curso de dança, de um curso de nível superior, né? Então, cada uma na sua área de domínio, né? A Patrícia Lima com a área de dança moderna também na época, a Dionísia Nani com balé. Isso, gente, é com muito detalhe, né? Se você soubesse como que é, né, um plano analítico e os conteúdos e as referências bibliográficas de cada disciplina, né? Então, envolve muito conhecimento. Uhum. E mais conhecimento e uma coragem grande, porque na UFV
né? Ela é conhecida como as áreas agrárias, tecnologia agrária, veterinária, coisa e tal. Curso tem o departamento de letras, que chama Departamento de Artes, Letras, Artes e Humanidades. Então não tinha curso de história, geografia, dança, nenhuma arte. Então, esse curso mexeu com muita gente. Aí, na reunião, a gente fez um projeto todo de dança, né, desse tamanho, análise das disciplinas. E foi para a COPEG, Comissão, né, de Planejamento de Estudo e Graduação. Vamos ver se vai passar, né? Aí todo mundo lá, bonitão, né? Mas que curso de dança é esse? Aí começaram, né, a criar uma porção de fantasmas. Um lá falou assim, vai ser a dança da garrafa, porque tinha aquela, como é que chama uma que dançava assim? Segura o tchan, amarra o tchan. Nossa, mas fizeram cada pergunta muito feia. Teve, assim, um valor passar por essa comissão, porque eles enfatizaram mais as áreas das humanas, por exemplo, psicologia, antropologia, né, da dança, a anatomia, né? Então foi assim, depois que foi aprovado, depois que foi aprovado com essas sugestões, gente do curso de biologia quis criar disciplinas para o curso de dança, de anatomia do movimento, né? Anatomia de planta, não. Anatomia do movimento, fisiologia do movimento, como é que chama? Cinesiologia. Teve de antropologia. Antropologia social e arte, né? Então, foi realmente interessante essas sugestões, nós acatamos as sugestões, convidamos os professores da educação física, da economia rural, da biologia. Então, foi um curso que teve mais peso, né? E até hoje nós estamos aí pelejando, né, com a dança, né? Porque tem muita gente que ainda tem uma mentalidade meio tacanha, né? Que vê dança com muito preconceito. Eu acho que das artes, a que dá mais, que dá mais discussão e envolve mais temas problemáticos, é a dança. Porque ela envolve o corpo da pessoa, ela envolve toda a pessoa, né? E não é só a pessoa, é o que ela quer dizer. Às vezes eu quero dizer uma coisa com o meu coração, mas os outros não entendem isso. E aí vem o Monet, que coisa mais linda o Monet, da pintura. A arte, você não precisa entender a arte, você tem que sentir. Olha que coisa mais linda. Então, eu acho que quando você vê dança, você não precisa entender o que é dança. É o que ele passa para você. Entendeu? Então, é por isso que eu sou apaixonada com a dança. Então, acho que você acabou de sintetizar, né, o que eu tinha te pedido antes, que é a grande contribuição da dança na vida das pessoas. E queria finalizar, Tainha, assim, te agradecendo muito. Né? Primeiro, por você existir e coexistir conosco. Acho que você é um grande presente, né, na vida, na nossa vida, né, na vida de várias pessoas. Todos somos. Mas você é uma pessoa realmente muito particular, porque eu acho que você, mesmo com todas as dificuldades técnicas que você humildemente aqui reconheceu, você não se deixou ficar, né, não se deixou abalar. Vamos dizer assim, você enfrentou todos os desafios que existem e você é uma das grandes profissionais que contribuiu para a dança, não só aqui em Viçosa, na universidade, mas em Minas, no Brasil e no mundo, né? Vocês viram, uma pessoa internacional, que dava aula de dança, de samba nas boates lá nos Estados Unidos. Muito bom. Querida, eu e Brenda, nós só temos a lhe agradecer por esse compartilhamento tão especial. Que você companheirona, vem cá, companheirona. E que a gente possa cada vez mais continuar expandindo a dança nas vidas de todas as pessoas. Obrigada de coração. Brenda, agradeço muito, Alba, companheirona, guerreira aí, grande dançarina.
muito doida, que vai para o meio do mato, entra no meio das raízes. Isso aí que é gostoso, viver a dança, né? É até um título de livro, né? Viver a dança. Viver a dança. Do Gorrodi. É. Uhum. Ok. Obrigada a todos.